Existem várias diferenças entre a versão animada de Lilo e Stitch de 2002 para a adaptação de Lilo e Stitch em live action de 2025. Algumas mais sutis e outras mais complexas, que mudam completamente o rumo da história. Nesse vídeo de análise do filme de 2025 com spoilers, eu vou apontar as diferenças que eu considero mais importantes entre as duas versões. Muitas dessas diferenças eu considero que contribuíram positivamente para o filme, mas uma ou outra, algumas até bem polêmicas, eu me questiono se precisavam mesmo ter sido desse jeito. Pra quem ainda não assistiu o filme, eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando das minhas primeiras impressões de Lilo e Stitch em live action. Naquele vídeo eu falo de aspectos mais gerais do filme e eu não vou me repetir aqui, então quem quiser também pode ir lá conferir. E pra quem já assistiu Lilo e Stitch em live action ou não se importa com spoilers, bora então analisar o filme com mais detalhes e comentar sobre essas diferenças. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dario Pato e já vamos direto pro início do filme, que aparentemente começa igual, mas já traz algumas diferenças bem sutis. A cena inicial, tanto na animação quanto no live action, é durante o julgamento do Jumba, né, por ele ter criado o experimento 626, mas esse julgamento já traz umas ceninhas novas mostrando alguns testes que o Jumba fez com o 626. E isso é legal porque já mostra de cara algumas das habilidades do Stitch que antes eram só citadas. Mas a diferença maior nessa sequência inicial é a ausência de um personagem que é muito importante na animação, que é o Ganto. O Capitão Ganto, que é um personagem presente em todas as histórias, né, todos os filmes e séries de Lilo e Stitch, não aparece no filme, ele não existe no filme. Eu até entendo a ausência do Ganto nesse filme, porque a importância dele no primeiro Lilo e Stitch lá de 2002 acontece só no começo do filme e depois no embate final. Então faz sentido essa adaptação e o que fizeram com o final do filme, né? E a gente já vai chegar lá mais pra frente, porque eu achei uma escolha bem ousada até, mas super válida, mas fico me perguntando o que vão fazer se por acaso esse live action de Lilo e Stitch tiver sequências, continuações. Bom, então o Stitch consegue escapar dessa prisão, vai para a Terra e, assim como o filme original, a comandante manda o agente Pickle, que é especialista no planeta Terra, junto com o Jumba, né, que é o cientista que criou o Stitch, né, o experimento 626, pra tentar capturá-lo. Então a gente vai pro planeta Terra, vai pro Havaí e conhece a Lilo, né, que, como eu comentei lá no vídeo sem spoilers, é um pouco mais arteira do que a versão animada. Na versão animada, a Lilo acaba se envolvendo em um monte de confusão, mas muitas dessas confusões em que ela se mete acabam acontecendo meio sem querer. Por exemplo, o caos que ela causa lá na dança de hula é porque ela chegou molhada e as pessoas escorregaram, enfim, um caos que se instaura lá. Já na versão em live action, as outras meninas meio que provocam ela, algo que acontece também na animação, mas no live action é durante essa dança e a Lilo já parte pra cima da menina naquele momento mesmo. E eu gostei da Lilo ser levemente mais malcriada do que a versão original, porque traz um pouco mais de semelhança ao Stitch, mas eu já vou chegar nessa comparação entre os dois personagens. Outra adaptação que era óbvio que aconteceria é trazer o filme pros dias atuais, né? O filme, a primeira animação é lá de 2002, agora a gente tá em 2025, então, obviamente, alguns objetos já seriam obsoletos, né, se aparecessem agora. Então, mesmo que em alguns momentos apareça, né, a vitrola, o disco do Elvis, a gente vê também celulares, aparecendo aparelhos mais tecnológicos e mais contemporâneos. Da mesma forma, a gente vê também alguns objetos, né, alguns adereços que são mais modinha dos dias de hoje, como, por exemplo, a pulseirinha da amizade que as meninas usam no filme. Então, existe um equilíbrio entre trazer algumas referências de objetos antigos lá de 2002 e trazer algo mais tecnológico agora de 2025. Então a gente tem a relação da Lilo com a Nani, a irmã dela, né, que assim como o filme lá de 2002, são duas irmãs órfãs de pai e mãe, onde a Nani precisa mostrar pra assistente social que ela é apta a ser tutora da irmã mais nova. Talvez por ser live action, eu tive a sensação que a casa da Lilo e da Nani dentro da casa era mais caótica do que a animação. Então a gente vê muita coisa espalhada, geladeira vazia, uma bagunça, e também mais camadas na relação da Lilo com a Nani. A Nani, agora nessa versão em live action, ela passou na faculdade de biologia marinha com bolsa de estudos, mas ela abriu mão disso para poder cuidar da Lilo. Isso porque a faculdade seria em outra cidade, em outro lugar. Enquanto na animação a Nani só procurava trabalhar, né, para sustentar ela e a Lilo, agora a gente vê que
continua assim, a Nani precisa trabalhar para sustentar ela e a Lilo, mas ela também abriu mão de alguns sonhos por conta disso. Provavelmente, se os pais estivessem presentes, eles estariam cuidando da Lilo enquanto ela iria lá fazer faculdade. E mesmo a Lilo e a Nani continuando brigando, né, continuando agindo igual duas irmãs, né, como elas são, existe aquele carinho, existe aquela cumplicidade entre elas também. E mais de uma vez é reforçado no filme também essa relação da Lilo e da Nani, que em alguns momentos é de irmã e irmã, em outros momentos é quase como de mãe e filha. A Nani tá nesse lugar de ter tido que amadurecer antes da hora pra se tornar a mãe que a Lilo não tem mais. E da mesma forma que tivemos baixa de um personagem, né, o Capitão Ganto, tivemos o acréscimo de personagens. E uma dessas personagens é a assistente social, que antes, né, era o Cobra. O Cobra era o assistente social desde o início, mas agora temos uma assistente social que eu até comentei lá no vídeo sem spoilers, que foi a atriz que deu voz a Nani nas animações, e ela faz o papel de uma assistente social muito preocupada com o bem-estar da Lilo e da Nani. Por mais que ela esteja lá pra ver se a Nani é apta a ser tutora da Lilo, ela não tem a intenção de separar as duas. Ela quer que aquilo dê certo, ela quer que funcione. Mas óbvio que ela não pode colocar isso acima do bem-estar da Lilo e da Nani. E baseado no papel que o agente Cobra Bumble vai desempenhar no filme, né, e que ele desempenhava um pouco também lá no filme de 2002, eu achei importante o filme trazer uma assistente social mais realista e não um ex-agente da CIA, né, como era na versão lá animada. A outra personagem nova que surgiu nesse filme, que não tem lá na versão de 2002, é a vizinha Tuto. Ela é a avó do David, né, então já tem uma ligação com um personagem existente lá na animação. E por morar próximo, por estar perto da Nani e da Lilo, ela mostra preocupação com as duas e reforça o conceito de Ohana, né, já mostrando e tentando explicar pra Nani que família vai além dos laços sanguíneos. Achei muito interessante como essa personagem foi adicionada no filme e a forma como ela foi costurada com todas as tramas. Nenhuma dessas adições ao filme foram gratuitas e a gente vai entendendo no decorrer da trama o motivo delas estarem lá. Seguindo então, Stitch cai na Terra e assim como a animação tem o enfrentamento dele com aquele sapo que ele encontra, mas antes dele ser atropelado pelo caminhão, como acontece na animação e como acontece no filme live action também, tem uma sequência inteira do Stitch indo parar numa festa de casamento e causando o caos naquele lugar. Qual indefeso planeta vai desintegrar nas suas garras? Essa sim é uma cena completamente nova que quando eu vi eu falei assim, gente, o tanto que investiram nessa cena de efeitos especiais, de personagens, de montar todo um casamento só pro Stitch destruir. E foi realmente uma cena muito legal, muito divertida. Além de, óbvio, mostrar do que o Stitch é capaz se ele não for controlado. Que é isso? Uma das mudanças mais polêmicas dessa versão em live action de Lilo e Stitch foi a forma como o Jumba e o Plickly se disfarçaram quando chegaram na Terra. No desenho de 2002, eles apenas colocam alguns acessórios para se disfarçar de humanos e passarem despercebidos, e o que chamava atenção naquela versão é que o Jumba usava roupas masculinas, enquanto o Plickly usava roupas femininas, com peruca, vestido e tal. E fazia parte do humor na animação que as pessoas não identificassem os dois como alienígenas, apenas como pessoas um pouco estranhas. Continue a trabalhar, eu estou bem. A cabeça tá torta. Ela é uma tremenda baranga. E talvez na versão em live action, pra deixar esse disfarce um pouco mais realista, ao invés deles colocarem só acessórios, eles usam um dispositivo pra mudarem totalmente o corpo e ficarem idênticos a humanos. Então o Plickly se disfarça de turista e o Jumba de um funcionário de hotel, ambos masculinos. Eu vou ainda fazer um vídeo aqui no canal me aprofundando na polêmica dessa mudança, né, dessa escolha criativa. Então não vou me aprofundar muito sobre o que eu acho, o que eu penso, mas eu vejo tanto pontos positivos quanto negativos nessa mudança. Quem quiser colocar alguma opinião aí nos comentários sobre isso, de repente eu até leio no vídeo que eu fizer me aprofundando sobre isso. Tem uma mudança um pouco mais geral no filme, que é a adaptação de algumas falas e piadas. Eu acho ótimo quando tem algum remake, alguma adaptação, e as falas não são simplesmente copiadas, né? Porque senão a gente não precisaria adaptar, a gente simplesmente assistiria o original. E óbvio, nessa versão em live action existem várias falas que foram mantidas, né? As falas mais pontuais e clássicas de Lilo e Stitch. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. Ou esquecer, eu entendi.
E a mesma coisa aconteceu com as piadas. Tem algumas que mantiveram a mesma piada que tem lá no filme de 2002 e outras foram adicionadas ou simplesmente adaptadas para um outro contexto. Por exemplo, uma piada clássica lá de Lilo e Stitch de 2002 é um homem que toda hora aparece derrubando sorvete por alguma razão. Nessa versão live action existe também um homem que derruba sorvete, mas agora em outro contexto, porém fazendo referência àquela piada lá de 2002. Então vamos falar agora de uma mudança que eu não decidi ainda se eu gostei ou não, que é quem leva a Lilo pra adotar o Stitch. Lá na animação de 2002, depois da Lilo e da Nani terem um momento super fofo entre as duas, a Lilo vê uma estrela cadente, que na verdade é a nave do Stitch caindo, e faz um pedido pra essa estrela desejando ter um amigo. A Nani ouve esse pedido da Lilo e por isso leva ela pra adotar um cachorrinho, e é aí que a Lilo adota o Stitch. Já na versão live action acontece a mesma coisa no começo, a Lilo e a Nani têm um momento fofo, então a Lilo acha que a nave caindo é uma estrela cadente, faz o pedido pra ela desejando ter um amigo e a Nani ouve, mas quem leva a Lilo pra adotar um cachorrinho é a vizinha e não a Nani. Se pensar na situação caótica que a Lilo e a Nani estavam vivendo, faz sentido ela não levar a Lilo pra adotar um cachorro, porque elas mal conseguiam se sustentar. Imagina ainda sustentar um cachorro. Inclusive quando a Lilo aparece com o Stitch, com o cachorrinho dela, a Nani quer devolver. Mas o fofo da animação, e que acabou se perdendo um pouco agora no live action, é que a Nani levou a Lilo pra adotar um cachorrinho porque ela queria realizar o desejo que a Lilo fez. Agora ficou só parecendo que a Nani ouviu o pedido da Lila e falou assim: ah, tá bom, beijos. Daí pensa, a vizinha que está vendo a situação que as duas estão vivendo, leva a Lilo pra ainda adotar um cachorro, pra colocar um cachorro pra morar com as duas. Então essa mudança acabou gerando um pequeno ruído na história. Não sei se é porque eu conhecia já a versão original, de repente quem não conhece pode ter interpretado de outra forma, mas eu fiquei com aquilo de, poxa, eu gostava mais da motivação da versão original. Então se por um lado faz sentido não ter sido a Nani que levou a Lilo pra adotar, porque elas não tinham condição mesmo de criar um cachorro, por outro perdeu aquela intenção especial que a Nani tinha quando ouviu o pedido da Lilo. E agora falando sobre a diferença do agente Cobra Bubbles da versão de 2002 para a versão de 2025. Como eu falei, na versão de 2002, apesar dele trabalhar como assistente social, ele já tinha trabalhado para a CIA, mas agora nessa versão de 2005 ele trabalha ativamente na CIA e está investigando a queda da nave do Stitch. Então ele se disfarça de diretor do serviço social, chefe lá da assistente social, para investigar a Lilo e o Stitch. Eu achei muito boa essa sacada de já colocar ele desde o início como agente da CIA. Na versão de 2002 a gente descobre esse passado dele só no final do filme. Tem só algumas dicas durante o filme, como por exemplo a Lilo vendo a tatuagem de cobra dele, algo que acontece na versão live action também, só que agora a gente como espectador sabe que ele é um agente da CIA, e o personagem é um pouco mais cômico na versão live action do que era na versão animada, onde o humor vinha justamente dele ser um personagem mais sério. E que cá entre nós já tinha cara de agente especial, meio MIB Homens de Preto. O legal dessa adaptação é que caiu uma nave espacial no Havaí e não tinha na versão de 2002 ninguém investigando isso. Agora a gente vê a CIA trabalhando ativamente nisso, inclusive com algumas cenas dele investigando a Lilo e o Stitch, que na versão de 2002 eram os momentos em que o Plickly e o Jumba estavam investigando. Agente Cobra Bubbles, nós temos um cachorro azul para pegar. Já falei sobre a mudança sutil na personalidade da Lilo e como o fato dela ser mais arteira acaba criando uma conexão com o Stitch. Isso faz com que os personagens aprontem juntos, trabalhando como aliados em algumas situações. O que diferencia eles, apesar da peraltice que os dois compartilham, é que a Lilo é mais amorosa e o Stitch é realmente mal criado. Mas as consequências das ações deles faz com que a Nani perca alguns dos empregos que ela está tentando conseguir, assim como a versão animada também, e isso coloca em risco a tutela da Lilo, fazendo com que a Lilo busque então ensinar o Stitch a ser mais bonzinho. Isso leva o Stitch a aprender mais sobre o que é ter uma família. Às vezes a família não é perfeita, não quer dizer que ela não seja boa. Nessa sequência da Lilo ensinando o Stitch, tem muitas cenas que se repetem, tem algumas cenas novas, mas a essência que é o Stitch evoluindo e entendendo o que é ter uma família, continua a mesma.
Algo que eu tava me perguntando muito se ia continuar ou não, se iam adaptar, se ia cair, o que ia acontecer, é a paixão da Lilo pelo Elvis. Mas ela se manteve, ainda está lá, já pulando até pro final do filme, só pra falar sobre isso, tem o Stitch vestido de Elvis igual da animação, só tá no momento diferente do filme, o momento clássico do Stitch, não podia faltar de jeito nenhum. E uma outra cena clássica do filme, que aí teve uma leve alteração, é o momento em que lá na animação a Lilo vai mostrar pra Nani o Stitch colocando o dedo no disco, abrindo a boca e tocando a música do Elvis. A Nani fica chocada com aquilo na animação, obviamente. Afinal de contas, que cachorro consegue fazer isso? E no live action existe essa cena também. A Lilo vai mostrar pra Nani que colocando o dedo do Stitch num disco e abrindo a boca dele vai tocar a música também. É o superpoder do Stitch, como a Lilo fala. Mas no live action a Nani não está prestando atenção nisso, ela está prestando atenção nas contas que ela precisa pagar, evitando que a Nani desconfie das origens alienígenas do Stitch, porque, né, já é estranho um cachorro azul. Agora um cachorro azul que abre a boca e toca como se fosse uma caixa de som? Né? Outra cena clássica que continua no filme, aquela sequência toda do surf, é um momento muito importante no filme porque aquele ponto marca o momento em que o Stitch está realmente gostando de fazer parte daquela família. E assim como na animação, o Jumba e o Plickly tentam pegar o Stitch, todo mundo cai da prancha, acontece um caos lá na praia, enquanto na animação é o Stitch que quase se afoga, no live action isso acontece com a Lilo. Mas no live action, as consequências do afogamento da Lilo têm um desdobramento mais dramático. No filme, no geral, tem uma potencialização de vários problemas e suas consequências. Nesse caso, além da Lilo ir parar no hospital, o assistente social ainda fala pra Nani sobre as dificuldades dela não ter um plano de saúde. Algo que seria mais fácil o governo ceder se a Nani não fosse a tutora legal da Lilo. Nesse momento bem dramático, a Nani entende que o melhor a fazer é abrir mão da tutela da Lilo. Ao mesmo tempo, o Stitch, que já estava envolvido com a família, entende que ele é um dos motivos para isso acontecer, porque depois que ele chegou, os problemas só pioraram. Então a gente vai para uma das cenas mais lindas do filme, que faz referência ao filme de 2002, que é o momento em que a Lilo e a Nani estão na rede e a Nani começa a cantar pra Lilo. Mas no live action, além de cantar, a Nani também toca. E é quando o Stitch decide ir embora porque ele acha que não faz parte daquela família. Uma outra cena que vem também dessa potencialização dos problemas e suas consequências é o momento em que o Stitch está prestes a ser capturado, a Lilo tenta defender o Stitch e é dito pra ela que o Stitch só está com ela porque era uma forma dele se proteger e não tinha nada a ver com ele fazer parte de uma família. Mas claro que apesar de no começo ser sim esse o motivo que fez o Stitch se aproximar da Lilo, nesse momento ele já sente a Lilo como sendo sua família. Foi um conflito nessa relação da Lilo e do Stitch que eu realmente não esperava e ao mesmo tempo eu gostei muito de ter sido abordado. É uma camada a mais no desenvolvimento da relação dos dois personagens. Uma outra diferença crucial na trama, e essa sim separa e diferencia bastante a versão de 2002 para essa versão de 2025, é a quebra na relação do Plickly e do Jumba. Como a missão para capturar o Stitch não estava obtendo o sucesso esperado, a comandante pede que o Plickly prenda o Jumba e leve ele de volta, e mesmo os dois já tendo uma relação, já criando praticamente uma amizade, o Plickly resolve seguir as ordens, os dois acabam brigando e o Jumba escapa. Isso gera um rompimento na relação dos dois e um desdobramento do Jumba que é totalmente diferente da versão de 2002. O Jumba, que passou o filme admirando e analisando as atitudes do Stitch, que é o experimento que ele criou, entende que há um defeito no Stitch que é aprender a amar. Então o Jumba quer capturar o Stitch, o experimento 626, para criar uma versão atualizada dele, o experimento 627. Uma nova versão do Stitch que o Jumba considera melhorada porque não vai ter a capacidade de amar. Quando eu vi isso no filme, eu pirei, porque é um easter egg das animações, não do primeiro filme, mas das continuações e da série animada. Esse experimento 627 é citado pelo Jumba no final de Stitch, o filme, e depois vai aparecer durante a série animada de Lilo e Stitch. E pra ninguém ficar perdido, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a cronologia de Lilo e Stitch, com todos os filmes, série animada, spin-off, curta-metragem, e lá dá pra entender onde entra Stitch, o filme, e essa série animada,
onde o 627 é citado. Eu vou deixar linkado no final do vídeo pra quem quiser ficar mais inteirado nessa linha do tempo de Lilo e Stitch, nesse multiverso de Lilo e Stitch. Então vamos pro ato final do filme, pra captura de Lilo e Stitch pelo Jumba, né, que agora se tornou o grande vilão do filme. Essa pra mim foi uma das maiores surpresas na adaptação, o Jumba se tornando o antagonista da história, porque o Jumba assume nesse momento as ações que eram praticadas pelo Capitão Ganto na animação de 2002. Quando eu tava vendo o filme, eu achei que era a comandante que ia assumir esse papel no final pra tentar capturar o Stitch, toda aquela coisa que ia acontecer na nave. Até pensei que ia ficar meio genérico isso, e tava sendo quase chato pensando, putz, podia ter tido o Ganto aqui no filme, né? Mas quando teve essa virada, quando o Jumba se tornou o vilão e ele capturou a Lilo e o Stitch, eu falei, gente, eu adorei. Não, espera! Então na nave do Jumba há um grande enfrentamento da Lilo e do Stitch contra ele, inclusive com mais atitude do Stitch e da Lilo, ela se tornando bem ativa nesse enfrentamento, porque na animação de 2002 a Lilo tinha na sequência final uma atitude mais passiva, como se ela esperasse o momento de ser salva. Ela era capturada e esperava ser salva. Agora, no entanto, ela tá enfrentando o grande inimigo junto com o Stitch. E o Stitch salvando a Lilo no final. Existem algumas cenas nessa ação dentro da nave que remetem àquela versão de 2002, mas aqui é uma sequência totalmente nova, né? Afinal de contas, é Lilo e Stitch contra a Jumba, mas como eu já falei, vou reforçar mais uma vez, potencialização dos problemas e suas consequências. Então, assim como na animação, a nave cai no mar, mas no live action eles afundam, como acontece na sequência do surf. E apesar do Stitch conseguir salvar a Lilo e levar ela pra cima, o fato da densidade do corpo do Stitch ser maior faz com que ele afunde e que ela não consiga levar ele pro alto. Essa característica do Stitch ter uma densidade alta e por isso ele precisar ficar longe da água é mostrada de uma forma muito dramática nesse momento final do filme. Na animação é tudo mais simples, o David simplesmente pega eles com a prancha e leva pra praia, mas o live action eleva a tensão pra outro nível. E é bizarro, porque a gente sabe que no final tudo vai ficar bem, mas é colocado de uma forma tão tensa que a gente fica desesperado sem saber o que vai acontecer e como vai acontecer. Essa sequência final remete bastante àquela sequência na animação do afogamento do Stitch durante o surf, mas claro, agora tá bem mais tenso. E a Nani vai com o David, eles salvam a Lilo e o Stitch vai afundando. E o Stitch lá no fundo do mar, observando a Lilo, a Nani, todo mundo indo embora. E ele ficando sozinho pra trás, abandonado. E, oh, meu Deus do céu. Essa foi uma das cenas mais tristes do filme. Quebrou meu coração. Eu tava assim, gente, em prantos. No entanto, a Lilo reforça pra Nani o significado de Ohana sobre nunca abandonar e a Nani mergulha e vai buscar o Stitch lá no fundo do mar. Na animação é o David que pega o Stitch, mas no live action ele leva a Lilo pra praia e a Nani fica pra salvar o Stitch. E é um resgate desesperador que deixa todo mundo literalmente sem ar, porque o Stitch é muito pesado, né? É muito denso quando tá na água e a Nani não consegue levar ele pra cima, então ela vai caminhando pela areia no fundo, segurando a respiração até chegar na praia. Gente, respirei. E já na areia o Stitch tá sem vida, ele não volta fácil como na animação. É preciso fazer uma chupeta de energia com os cabos do carro da Nani pra que ele volte. Esse realmente foi o momento do filme pra torcer, pra vibrar, pra chorar, pra se emocionar, pra ter todos os tipos de sentimento possível. Então tem um momento que a Federação chega na Terra pra levar o Stitch preso, e esse momento é bem semelhante lá à versão de 2002. Inclusive o discurso do Stitch pedindo pra se despedir da Lilo e da Nani, falando que é a família dele. Esta é a minha família. Eu achei, sozinho, eu que achei. É pequena e incompleta, mas é boa. Mas diferente da animação, onde a Lilo usa a declaração dela de adoção do Stitch pra conseguir ficar com ele, nessa versão a conselheira é convencida pelo discurso de todos eles. O agente Cobra fala que não vai reportar isso pra CIA, né? Não vai divulgar isso para o mundo. E o Stitch fica na Terra exilado, assim como na animação, e sob uma supervisão, que nesse caso é apenas o Plickly. Já o Jumba, diferente da versão de 2002, que fica lá com eles junto na Terra, é levado preso pela Federação. E quanto à tutela da Lilo, que a Nani ia abrir mão porque não tinha o que fazer,
acaba ficando com a vizinha delas. E isso traz de volta o que a vizinha tinha dito pra Nani lá no começo do filme, que ela podia contar com ela, que todos eram uma família, todos eram Ohana. Então a Nani tem na vizinha essa ajuda pra cuidar da Lilo. Além disso, a Nani é convencida pela própria Lilo a ir fazer faculdade de biologia marinha como ela queria. Algo que, inclusive, era também o desejo dos pais delas. E quando eu vi esse desfecho da Nani indo embora, da Lilo sobre tutela da vizinha, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Tudo mudou. Nada mais é como antes. Pra onde isso vai, meu Deus? Então começam os créditos e a gente vê que tá tudo bem, né? Tá tudo feliz, apesar dessas mudanças, né? No final do filme. E a gente vai pra cena que acontece durante os créditos da Lilo conversando com a Nani por videochamada. Tá aí, ó, usando tecnologia que não tinha lá em 2002. E um elemento muito recorrente no filme volta pra essa cena também, que é a arma do portal que o Jumba usou em vários momentos do filme e que agora está em posse da Nani. Então a Nani, mesmo longe na faculdade, pode usar essa arma do portal pra encontrar com a Lilo no quarto dela. E isso é tão genial porque a gente tá falando de um filme de ficção científica. É óbvio que a gente poderia ter uma resolução desse tipo pra facilitar esse acesso entre as duas irmãs. E o momento final do filme é lindíssimo, com a Nani, a Lilo e o Stitch dormindo abraçadinhos na cama da Lilo. Gente, que fofura, que filme lindo. Não sei se eu vou me recuperar um dia dele, provavelmente não. E agora só umas considerações finais. Obviamente, esse filme abre brecha pra várias continuações, né? Se a gente já teve continuação em live action da Malévola e a gente já teve continuação em live action do Rei Leão, com certeza a gente vai ter uma continuação de Lilo e Stitch. Basta só o filme fazer sucesso e eu acho com certeza que vai fazer. E no caso de ter essa continuação, a gente tem alguns elementos que se diferenciam bastante da versão de 2002, né? Como a Nani morando longe, agora na faculdade, o Jumba preso, né? E não morando na Terra. Então eu penso que pode ter uma adaptação tanto de Lilo e Stitch 2, né? Stitch deu defeito, quanto de Stitch o filme, em ambos os casos com o Jumba sendo o vilão e talvez tendo o arco dele de redenção, não sei, mas imagino ele assumindo o lugar que era do Ganto nos outros filmes. De repente até aparecendo o Hamsterville em algum desses filmes, né? Quem sabe? Inclusive, se foi citado já o experimento 627, é porque existem esses experimentos, esses 625 experimentos anteriores ao Stitch. E já tô pensando num filme estilo Detetive Pikachu mesmo, sabe? Com vários experimentos aí existindo e convivendo com os humanos. Do mesmo jeito que rolou nas animações e nas séries animadas. Coloquem aí nos comentários quais das continuações vocês acham que deveria ter de Lilo e Stitch, né? Qual delas deveria ser a próxima? Eu particularmente acho que Stitch, o filme, abre brecha pra expandir mais o universo de Lilo e Stitch, porque Stitch deu defeito, né? Que é Lilo e Stitch 2, é um pouco mais autocentrado. Então, acho que a Disney, se fosse fazer continuação, ia se basear mais em Stitch o filme. O que vocês acham? E eu tô deixando aqui nos cards finais tanto um link pro vídeo onde eu falo da cronologia completa de Lilo e Stitch, como também das minhas primeiras impressões desse filme live action de Lilo e Stitch. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Vou voltar ainda aqui no canal pra fazer mais vídeos de Lilo e Stitch, então fiquem de olho e nos vemos no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!